Então, acho que agora vai. Bem, vamos lá, boa noite. Vamos continuar nossa disciplina de capital de giro, né, de análise financeira. Antes da gente ir para o conteúdo, eu tenho dois recados importantes, tá bom? Que o primeiro trata-se da avaliação de proficiência, tá? Uma atividade que estava prevista para esta disciplina, os matriculados nesta disciplina, desde o início do semestre. Ela acontecerá na semana de 16 a 20 espera só um pouquinho. 16 a 20... É na semana que vem. Espera aí. 16 a 20, de 15 a 19, desculpa. Semana que vem de 15... porque 15 é feriado, né? Então, é de 16 a 19, tá? Então, 16 a 19. Avaliação de proficiência. Possivelmente, a coordenação já passou alguma orientação para vocês. Então, vejam as minhas mensagens no AVA, tá bom? Vejam também com o representante de cada turma, qual é a orientação que eles receberam da coordenação do curso de cada um, tá? Eu acho que, no caso de vocês, tem a coincidência de ser a mesma coordenadora, né? Administração e contábeis. Mas isso não é em todo lugar que é assim. Mas, enfim, vamos pensar na nossa unidade. E vai ser uma prova de 30 questões, abrangendo todo o conteúdo do curso, e essa prova tem valor de 2.000 pontos. Até 2.000 pontos vocês, então, poderão obter. Isso faz com que a prova B2 da nossa disciplina, ela também tenha valor de 2.000, tá bom? Então, no caso, como tem essa atividade prevista da avaliação de proficiência, no final das contas, né, nós teremos 3 avaliações, tá bom? B1, proficiência, e a B2, tá certo? Então, isso vai somar, né, essa pontuação de vocês, essas 3 notas, e vocês poderão obter um total de até 5.000 pontos de avaliações, tá certo? A segunda informação importante, tá? Diz respeito ao avaliar. Quem não fez, por favor, faça, tá? Faça o quanto antes, é importante. Como eu posso dizer, é um procedimento, é uma atividade prevista em toda a instituição de ensino faz isso, tá? Não é só a nossa, e é uma exigência do Ministério da Educação, tá? Então, para que os nossos cursos permaneçam credenciados, nós precisamos ter essa atividade realizada, tá? O avaliar. Então, por favor, quem não fez, faça, tá? Faça o quanto antes. Uma orientação que eu dou, eu sei que é um questionário um tanto longo, porque eu também fiz, né? Como vocês sabem, eu sempre digo, né? Eu sou aluno também, tá? Eu sou aluno, então eu também tive que fazer o avaliar. Eu tive que fazer o avaliar como aluno e também como professor. Então, eu já fiz. Acho o questionário um pouco longo, mas o importante é a primeira pergunta. O ideal para que a gente mantenha os nossos cursos credenciados é que a gente dê uma nota 9 ou 10 na primeira questão, tá? Nas outras questões, aí a gente pode dar a nota que quiser. Então, para uma questão de credenciamento do curso ainda, tá? Mas é só uma sugestão. Eu não estou pedindo para que vocês façam isso, tá bom? Bem, dados os recados, alguém quer falar algo antes de eu iniciar o nosso conteúdo? Quer tirar alguma dúvida com respeito à avaliação de proficiência ou até mesmo sobre o avaliar? Não? Para mim tá tudo certo. Tá bom, então. Então eu vou continuar, tá bom? Então vamos lá, né? Tá chegando, gente. Já tô me arrastando aqui também. Não que vocês sejam uma turma ruim, de forma nenhuma. Inclusive, minhas turmas de Sumaré são as melhores turmas que eu tenho desse semestre.
né? Eu também tenho turmas em Campinas, mas assim, minhas turmas de Sumaré, estou sempre deixando registrado, né? Deixando a gravação, que são as minhas prediletas. Então, vamos lá. Já está aparecendo o meu slide, né, para vocês. Se ele não estiver aparecendo, por favor, me informem, tá bom? Opa! Sim, tá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente vai iniciar a unidade 4. Vocês sabiam que essa é a nossa penúltima aula? Então, a gente tem essa aula e a aula da semana que vem, e de aula vai encerrar. Aí a gente vai ter, né? Vocês terão outras atividades, terão a B2, terão a proficiência para fazer, né? Alguns vão fazer segunda chamada, outros vão fazer exame, outros vão fazer as provas, ou todos, né? Vão fazer as provas online, né? Daquelas disciplinas interativas. Então, tem bastante atividade ainda, né? Eu também tenho como aluno, tá? Por exemplo, eu estou em semana de provas, que eles chamam de uma atividade, uma disciplina paralela, disciplina paralela. Então, vamos lá? Unidade de ensino 4, gestão da análise de crédito e capital de giro. Esse é o coração da nossa disciplina, sabia? Que a gente tá lá no nome, capital de giro, né? Capital de giro é aquele dinheiro que está ali disponível para atividade de rotina, né? É o dinheiro do curto prazo. E aí, olha, essa figura que eu trago para vocês, né, um esquema para falar da unidade 4 como um todo, tá bom? Então, vejam só, a gente está aqui, né, a unidade tem esse tema, né, é a gestão da análise de crédito e do capital de giro, como eu já li no slide anterior, e as seções, olha, elas estão nomeadas desta forma. Tá? Então, conceitos, começa por aqui, tá? Da esquerda para a direita. Acho que eu fiz assim, mas é porque é no meu lado, né? Mas vai ser o contrário para vocês. Então, vamos lá. Conceitos de capital de giro, isso a gente vai ver hoje, na primeira sessão da unidade. A administração do capital de giro, também veremos hoje, tá bom? Que é a continuação, né, da sessão 1. E aí, na aula que vem, a gente vê essas duas últimas sessões, tá? Avaliação do risco de crédito e avaliação de valores a receber. Nessa unidade, assim, uma particularidade que a gente vai ter mais em relação às outras, a gente vai ter um pouco mais de matemática, tá? Mas não se assustem, porque eu tentei trazer o mais mastigado possível os exemplos, tá bom? Se não ficar claro, podem perguntar, que aí a gente vai tentar explicar de outra maneira, de uma forma mais clara possível. E aí, se for o caso, revejam a gravação, lê o conteúdo, tá bom? E me procurem, tá bom? Eu estou aqui para isso. Mas, assim, só para deixar claro, assim, parece que eu fiz um medo, né? Mas não foi bem isso. A matemática que a gente traz, né, na disciplina, ela é básica, tá? São as operações elementares. Então, vai ser uma multiplicação, uma divisão, uma soma, uma subtração. No mais, assim, de diferente, vai ser um cálculo percentual, né? E não vai passar disso, tá? Garanto para vocês. O que vai exigir de vocês, assim, acho que o que mais vai ser necessário não é a habilidade de calcular, mas sim a habilidade lógica do raciocínio, né? Como a gente for construir as planilhas de cálculos, né? A gente vai falar sobre os cenários, né? Da aplicação de capital de giro. E aí eu vou mostrar para vocês e vou tentar chamar atenção para isso, tá? Então, vamos começar a primeira sessão. Vamos falar sobre os conceitos fundamentais do capital de giro. Para isso, né, toda unidade tem uma situação geradora de aprendizagem, porque a gente trabalha no método KLS, que é o Croton Learning System, né? É um método de aprendizagem, uma metodologia ativa, né, que tem por base a aprendizagem baseada em problemas, tá
Bom, então, isso quer dizer o quê? Que toda unidade de ensino, olha só, eu falei para vocês, é só eu começar a minha aula, é só, vou desligar um pouquinho o microfone. Tive que fechar a janela, porque tem um carro aqui bem... ligando o motor, dando partida e não saiu do lugar, só ligou e ficou. E aí eu não vou esperar por ele. Bem, voltando aqui, né? A gente estava falando da situação geradora de aprendizagem, que é um problema, né, o fictício, que a gente traz sempre para reforçar a teoria que a gente expõe na aula, tá? E a situação geradora de aprendizagem, ela corresponde, eu vou abrir, já foi, vou abrir porque está calor hoje, né? Ela corresponde às 4 sessões da unidade. Então, em cada sessão, a gente exercita uma parte da teoria que é ali trazida, né, para resolver esse problema como um todo, que é a situação geradora de aprendizagem. Vocês já estão mais do que sabendo disso, conhecedores disso, né? Estou aqui reforçando, mas enfim. Então, vamos falar. A personagem principal aqui é essa empresa chamada Casablanca, né, que é Organizações Casablanca. E aí ela contratou você vai ser um consultor para essa empresa, tá bom? E você vai avaliar a administração do capital de giro dela, né? Ou seja, vai verificar como que ela administra as finanças correntes, né, da sua rotina operacional, tá bom? Então, você deverá calcular um relatório, né? Calcular um relatório não, produzir um relatório, né? Eu acho que até posso trocar daqui a pouquinho antes de passar esse material para vocês. Acho que produzir um relatório é mais apropriado, tá? De análise, tá? Você vai calcular o ciclo operacional, o ciclo financeiro, necessidade de investimento, e fazer uma análise geral financeira do curto prazo, né? Que quando a gente está falando de capital de giro, a gente está falando do curto prazo, tá bom? Para isso, vamos então iniciar os conceitos, tá? Vamos então falar o que é capital de giro, né? Vocês já estão sabedores disso, a gente vem falando aos poucos, né? De formas em dosagens, né? Homeopáticas, como a gente poderia dizer assim, ou seja, de pouquinho em pouquinho a gente vem introduzindo o que é o capital de giro, né? Que a gente começou com a administração financeira, lá na unidade 1, então era assim um mundo. A administração financeira é um mundo muito amplo, é muita coisa falar administração financeira, é um mundo, né? E aí a gente vem afunilando ao longo desse semestre e está chegando no coração da nossa disciplina, que é o capital de giro. Então, o capital de giro, que também é conhecido como o ativo circulante, tá? Então, eles são a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, é a parte do investimento que vai girar, ou que vai circular muitas vezes em determinado período do ciclo operacional ou dos ciclos operacionais de um negócio, tá? São aqueles recursos que são necessários para a condução normal, tá? Dos negócios, ou seja, é pagar as contas que estão vencendo no dia, receber mercadoria, né? Ou seja, para transformar em estoque, porque estoque também é ativo, né? E é parte do ativo circulante. Ter caixa disponível, né? Lembra que a gente falou das disponibilidades ali para um eventual imprevisto, coisas assim, né? Para fazer que o negócio ele flua, né? Ele flua ali nesse contexto, né? Em que isso está acontecendo, o contexto presente, tá certo? E são representados pelo que a gente chama de itens de consumo rápido, né? Que são aqui essa figura tem lá essas setas para indicar o giro, né? Ou seja, a circulação,
do valor, né? Como a gente não fala do dinheiro, assim como sendo os dinheiros, só o dinheiro circulando, porque a gente também está pensando no estoque. Pensar no estoque, ele ali, na prática, ele não é dinheiro ainda, mas ele é valor para o negócio, tá bom? Então, a gente fala do caixa, que é a disponibilidade, pagar, receber, duplicata, né, fatura, banco e coisas do tipo assim. Estoque, né, como eu falei, contas, né, as duplicatas. Como eu disse, ó, o capital de giro, ele também é conhecido como ativo circulante, tá? Então, são sinônimos dentro da nossa teoria de administração financeira. E como eu disse agora há pouco, aqui é só estar representado de uma outra forma, né? Ele vai representar essa porção do investimento, ou seja, do valor, né? Que vai circular na condução normal dos negócios, né? Esse conceito ele vai abranger, então, a transação recorrente, né? Corriqueira, de caixas para estoques, de estoques para recebíveis, e depois de volta para o caixa. Então, isso corresponde àquela figura que eu acabei de mostrar no slide anterior, exatamente. Tá? E falar no capital de giro, a gente não tem como não falar no ciclo operacional, porque o ciclo operacional é exatamente a representação, né, desse giro que a gente está se referindo do capital, né, ou do valor, do dinheiro, né, nas suas atividades corriqueiras. Tá? O ciclo operacional, ele vai, assim, grosso modo, obviamente, né? Ele vai se iniciar sempre na compra, né, de um insumo, de uma matéria-prima, ou de um produto para revenda, ou coisas assim, né? Aqui ele se inicia, tá? O ciclo operacional. Esse produto consumido ou adquirido, ele passa por estoque ou pela produção até ele ser vendido, né? Ele se tornar uma venda. E aí, uma outra etapa do ciclo operacional se inicia, que é a que a gente está chamando aqui de clientes, né? Que é a venda. E essa etapa, ela vai existir até o momento do recebimento da venda, né? Da venda realizada. Lembrem que aqui embaixo, ou paralelamente, né, a essa movimentação do ciclo, existe também a movimentação com respeito aos fornecedores, ou seja, aqueles que venderam, né, que nos venderam o insumo, a matéria-prima ou o produto para revenda. Né? E é isso, esse é um compromisso, né, do negócio, né? Em algum momento que seja, esse compromisso tem que ser acertado, ou seja, tem que ser pago, né? E aí também eu preciso do capital de giro para isso, porque essa aquisição de material, ela é contínua, né? Ela faz parte da rotina operacional. É até redundante falar rotina operacional, porque rotina é o operacional do negócio, não é? E aí, vejam bem, quando a gente paga o fornecedor, ou os fornecedores, né, pensando num cenário mais complexo, a gente negócio, tá? A empresa fica sem dinheiro, né? Ou seja, no tanto que queria, né? E aí, isso aqui, a gente já viu em algum momento anterior, é onde se inicia o tal do ciclo de caixa, né? E também vai ser o ciclo financeiro, tá? Vai corresponder ao ciclo financeiro. Aqui tem todo um ideal, né? O ideal é que a gente prolongue esse período aqui para o pagamento e que a gente reduza o máximo possível o prazo para o recebimento. Esse é o mundo ideal. É possível? É. É difícil? É, também, de se fazer. Então, aí é que entra toda o know-how, né, o conhecimento do empreendedor, né, de quem está à frente dos negócios, seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas, né, tá bom? Então é isso, tá? O ciclo operacional, ele está relacionado diretamente ao capital de giro, porque ele representa a rotina.
a rotina do negócio. Mas lembra, como eu disse, capital de giro, ele não necessariamente é dinheiro, né? Ele não é folga, ele não é sobra, né? Porque ele está ali disponível, né, para para ser utilizado na rotina ou na operacional, que está sobrando, né? Está sobrando dinheiro. Até porque o dinheiro que fica, o dinheiro ou o valor que fica ali disponível para o ciclo operacional, né, ou o capital de giro, o ativo circulante, ele é o que menos vai trazer lucro para o negócio, porque ele é corroído muito, muito rapidamente pela inflação. Lembre-se que estamos passando, especificamente no nosso país, por um período de inflação em ascensão, né? Em ascensão. Então, os noticiários já indicam isso, os grandes economistas, né, também já têm indicado isso, que a inflação ela cresceu dos últimos anos, assim, está no seu topo, e quanto mais é assim o cenário, mais esse capital investido no ativo circulante, mais ele é corrido em termos de rapidez. No entanto, por isso, a gente precisa ter um certo ponto de balanço, tá? Não é bom que o negócio tenha muito dinheiro, né, muito valor disponível para o ativo circulante, né? Porque senão a rentabilidade do negócio, ela decresce, tá? Então, de certa maneira, isso é inversamente proporcional. Quanto mais eu tenho disponível para o ativo circulante ou capital de giro, menos se tem de rentabilidade. Então, é preciso ter um balanceamento, tá? Tentar se reduzir ao máximo possível. Estou até já antecipando uma coisa que a gente vai falar mais ali na frente. Mas que também a gente não seja pego de surpresas, tá? De surpresa. Para falar, tem um outro conceito, então, para a gente entender o que é folga, né? Já que o capital de giro não é folga, a gente tem esse conceito que eu estou apresentando no slide, tá? Que é o capital de giro líquido ou capital circulante líquido, tá? CGL ou CCL, que matematicamente é representada por essa expressão aqui, tá? Essa equação. O CCL, o capital circulante líquido, ele é igual ao ativo circulante subtraído do passivo circulante, ou seja, é o que eu tenho investido menos as minhas obrigações, né? O que eu tenho financiado. Então, cumprir minhas obrigações, aí sim. Quando a gente tem esse resultado numérico obtido por esta operação, aí eu vou poder falar sobre sobra, né? Sobra ou falta, né? Dependendo do resultado que tiver aqui, né? Vamos supor, se eu subtrair o passivo circulante do ativo e obtiver um resultado negativo aqui, esse negativo, ele é um indicador de falta. Então, está faltando dinheiro. Então, esse é um problema, né? É um problema sério. A gente também conhece o CCL, né? Voltando aqui só um pouquinho. O capital circulante líquido, ele também é conhecido como folga de liquidez, tá? Só para deixar registrado aí. Folga de liquidez. A gente vai ver mais à frente, que a gente vai voltar a falar, porque a gente já falou lá na unidade 2, do índice de liquidez corrente, tá? Que nada mais vai ser do que a divisão do ativo circulante pelo passivo. Então, aqui, em vez de ser um sinal de subtração, vai ser uma barra de divisão. E a gente vai usar isso daqui a pouquinho. Vamos ver um exemplo? Eu sei que deve estar pequenininho aí, né? Então, eu vou aumentar aqui, tá bom? Para a gente enxergar melhor. Eu sempre fico preocupado com isso, porque eu sou cego, então eu preciso ter as coisas as letras grandes. Vocês são jovens, eu sei, mas para não dificultar. Diz assim, a empresa Exemplo S.A., tá? Ela tem o seguinte balanço patrimonial. Então, a gente vai recorrer, mais uma vez, ao balanço patrimonial para trazer exemplos desses conceitos que eu trouxe aqui, tá bom? Então, está aqui o balanço de um ano, ó, dezembro do ano X0, tá bom? Tem o ativo aqui no lado esquerdo, né? Sempre nessa ordem.
né, do mais líquido para o menos líquido, né, nessa ordem de cima para baixo. Tem o ativo circulante nesse valor de 240 mil, e aí são só os subtotais, tá? Não tem a discriminação mais detalhada, não, tá? Só para a gente exercitar. E tem o ativo não circulante de 210 mil, somando esse total do ativo, a gente tem 450 mil. Vamos então olhar para o passivo, né? O passivo circulante no valor de 180 mil, e o passivo não circulante de 120 mil e patrimônio líquido de 150 mil. Total de passivo de 450 mil, né? Então, tá bem balanceado aqui, né? O balanço, o ativo e o passivo, tá bom. Então, a gente quer calcular a sobra, né? O quanto que tem ali de liquidez, né? Porque o capital circulante líquido, ele dá uma ideia da liquidez, o quanto que tem ali de folga, né? Quanto eu posso ficar, de certa maneira, tranquilo para imprevistos ou para algo que acabou determinado material, e aí eu preciso dele, porque senão eu não consigo produzir, não consigo tocar o negócio. E aí a gente tem que correr para comprar de forma emergencial. Então, é isso assim que é a liquidez, né? É ter, de certa maneira, folga, tá? Então, o capital circulante líquido, ele vai dar essa noção, tá? Então, vamos lá, o CCL, então, para este balanço que eu trouxe aqui de exemplo, que é obtido pela diferença entre ativo circulante e passivo circulante, então, a gente pode olhar aqui em cima, ó, ativo circulante 240 mil, passivo circulante 180 mil, uma conta simples, tá certo? Essa subtração, 240 mil menos 180 mil, eu tenho 60 mil, tá? O que isso quer dizer? Que do total de 240 mil do ativo circulante, ou seja, aplicado no ativo circulante, 180 mil são dívidas, né, que representam o passivo, né, são as nossas obrigações, as obrigações do negócio, tá, as obrigações do negócio. De curto prazo, né, o passivo circulante é o de curto prazo. Isso, pela operação matemática, a gente viu que restam 60 mil de folga, né, aí a folga precisa ser também administrada corretamente, né? Porque senão ela acaba dando problema. Que é a tal da folga de liquidez, tá? É a folga de liquidez. Então, é um exemplo bem simples, mas para a gente exercitar o conceito, tá? O conceito de capital circulante líquido. Trouxe aqui uma frase, tá? Do nosso material. Tá? Esse indicador aqui, esse índice, eu só vou comentar a respeito dele, mas eu não trouxe exemplo, porque o nosso material não apresenta, tá? É o capital de giro próprio, ele é uma subtração também, ou seja, uma operação matemática bem simples, que ele é obtido pela subtração entre patrimônio líquido e o realizável de longo prazo, tá? Então, de certa maneira, menos líquido, né? Ele dá uma indicação de menos liquidez do que o capital circulante líquido. Bem, uma maneira mais simplificada seria, então, adotar pelo mercado, calcular o capital de giro próprio simples, tá? Que é obtido por isso aqui. Nesse caso, essa medida vai revelar o volume, tá? O volume do capital próprio que a empresa tem financiado e o ativo circulante realizado. Que são obtidos segundo médias, geralmente divulgadas, enfim, né? Tá aí, depois vocês leem. Vamos ver um segundo exemplo. Tá? Ainda usando aquele mesmo balanço patrimonial, vou já aumentar, tá bom? Só quero ler aqui a frase de cima. A empresa Exemplo S.A., é o nome da empresa, tá? Exemplo S.A. tem o seguinte balanço patrimonial, resumido, óbvio, né? Óbvio, ele não está detalhado, tá lá, a gente já viu. Só tem umas informações a mais aqui, ó. Chegou o realizável a longo prazo, que a gente vai calcular o capital de giro próprio só para a gente entender o que ele vai representar, né? Tem o patrimônio líquido aqui na parte do passivo,
Então, a gente consegue calcular para esse exemplo, tá? A gente vai ver lá na situação problema que a gente não vai conseguir fazer, porque lá não vai ter essa informação. A do realizável de longo prazo. Tá? O realizável de longo prazo, ele é informado aqui, olha, tá? No ativo, tá? No ativo, só que ele lá para baixo, porque o realizável de longo prazo, ele não é tão líquido quanto os outros itens aqui acima dele. Então, vejam só. Tá até errado aqui, tá? É CGP, tá? Aqui é CGP e aqui também é CGP. Eu recortei do livro, nem tinha visto isso. É CGP, que é o capital de giro próprio. O patrimônio líquido está bem aqui em cima, que é 150 mil. O realizável de longo prazo está bem aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. De longo prazo, ó. 100 mil. Essa diferença, né, de forma muito simples, a gente consegue encontrar como resultado o valor de 50 mil. Tá? Então, o que é a interpretação? Lembrem que todo cálculo que a gente faz, a matemática é muito simples, né? Mas cabe a nós ter o domínio da interpretação, que aí é onde entra o raciocínio lógico. A gente precisa olhar para esse número e simplesmente tirar a informação dele, né? Extrair informação, porque aí é assim que a gente vai fazer tomada de decisão correta, apropriada. Então, do total de 150 mil do capital próprio, né, então, o que é o patrimônio líquido, né, que é representado ali pelo item de patrimônio líquido, 50 mil está financiando o ativo circulante e o realizável a longo prazo, né, na realidade, o realizável de longo prazo, tá? Então, tá aqui, ó. Essa é a interpretação que a gente tem que dar. Ali é CGP, tá? Isso aqui, ó, é CGP, CGP. Precisava corrigir isso aí. Existem os ciclos, tá? 2 ciclos. Basicamente, existem muito mais ciclos, né, nessas coisas. O operacional, o econômico, o financeiro, que são os principais, tá? Isso aqui é uma figura que eu extraí do nosso livro-texto, tá? No nosso livro-texto, aqui é o ciclo operacional, tá? Está mostrado assim um pouquinho diferente, tem aqui algumas siglas novas que eu até posso já dizer que elas representam, mas aqui tem aqueles momentos principais que a gente já viu lá no ciclo operacional, na figura do ciclo operacional mostrada anteriormente. Né? O momento zero, que é a compra do insumo, da matéria-prima ou do produto para revenda, né? Vai para estoque, depois ou vai para produção, né? Depois é venda, ocorre o momento da venda, tá aqui, ó, a venda tá aqui, e aí vai se iniciar uma outra etapa do ciclo até o recebimento, tá? Isso é o que a gente chama de ciclo operacional, né? Que ele está dizendo aqui que é o ciclo operacional total. Mas aí, dentro do ciclo operacional, a gente também pode atribuir ou reconhecer a existência de 2 outros ciclos, tá? Que é o que a gente chama de ciclo econômico e de ciclo financeiro. Só para dizer o que são essas siglas aqui, ó, esse PM, acho que vocês estão chegando pequenininho, deixa eu ver aqui, ó. Esse PMEMP, que eu estou aqui com o nosso livro, nossa Bíblia aberta, significa prazo médio de estocagem, aqui, ó, isso aqui, ó, prazo médio de estocagem de matérias-primas. Então, exatamente a compra, né, desse material, e aí ele vai ficar em estoque por um determinado tempo, né? E aí vamos supor, a gente vai ter uma média de tempo, né? Porque isso aí vai sendo esse tempo vai variar, né, de estocagem. E aí a gente pode obter uma única medida a partir da média. O PMF aqui, ó, quando ele entra em fabricação, se a gente é produtor, né, se a gente é de um negócio industrial, de manufatura, vai representar o prazo médio de fabricação. Então, depois que entrou em linha de produção, vai determinar... Nossa, estou ficando sem ar aqui. Acho que eu liguei o ventilador. Então, tá me dando... Acho que eu estou com alergia. Entupindo meu nariz. O prazo médio eu falando bobagem hoje, né? Prazo médio de fabricação. Então, depois, ó, tem outra, é cheio de sigla isso aqui, né? Só tô falando porque como elas estão aqui, elas estão no nosso livro, possivelmente elas poderão surgir em alguma questão que vocês farão, certo?
Então, ó, o PMEPT, ou PMV, representa prazo médio de estocagem, tá? Dos produtos terminados, ou seja, finalizados. Ou PMV, tá? Que é prazo médio de venda. Então, isso aqui representam dois conceitos do mesmo momento do ciclo, tá? O prazo médio de estocagem dos produtos até a venda e o prazo médio de venda. E tem aqui o PMC por último, né, que vai ser o recebimento. Aqui vai até o recebimento, que ele representa o prazo médio de cobrança, ou prazo médio de recebimento, que a gente já viu isso lá numa unidade, nos encontros anteriores, que era o PMR. A gente vai voltar, inclusive, a ver. O ciclo operacional é isso tudo aí, né? O ciclo econômico, ele só não leva em conta justamente esse prazo médio de recebimento, tá? Ou de cobrança. Então, ele vem aqui, ó, ele começa, na realidade, ele vem aqui, ó, no armazenamento, na estocagem, e ele vem até a venda, tá? Então, ele não considera as pontas, né, do ciclo. A compra, né, e aí a gente comprou e está esperando receber. Recebeu aqui, vai armazenar. E aí a gente vendeu, ou seja, é quando o produto não está mais sob o nosso domínio, né, sob o nosso poder. E aí é o ciclo econômico. O ciclo de caixa ou o ciclo financeiro, ele de acordo com isso que está sendo informado aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. O ciclo financeiro. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa errada no nosso livro, agora eu não anotei, não vou lembrar. Mas ele está aqui, é o ciclo de caixa, né? É depois de pagamento de fornecedores. Ah, era isso. Então, era bem aqui, ó. Na realidade, ele não começa aqui. Ele começa, PMF, fabricação não. É o pagamento de fornecedores. O ciclo de caixa começa quando eu pago o fornecedor e aí eu fico aguardando um tempo até receber do meu cliente. Né? Esse é o ciclo de caixa, que coincidentemente, ou sinonimamente, também é o que a gente vai chamar de ciclo financeiro, tá bom? Então, era isso. Então, isso aqui não é bem aqui, tá? Ele não se inicia aqui. Ele se inicia no momento do pagamento do fornecedor. Então, era isso. Lembrei. Tá aqui, ó, o ciclo de caixa, ó. Então, tá aqui, ó. Então, eu trouxe, não, e eu lá sofrendo, né? Falando da outra figura. Eu faço as coisas e esqueço depois. Então, tá ali, ó. Aquele monte de sigla que estava naquela figura que eu recortei do livro, eu estou tentando trazer aqui de uma forma mais didática, e aí relembrando, né, fazendo a gente relembrar daquelas siglas que a gente viu lá na unidade 3, foi na 3, né? Deixa eu ver. Página 138, tá? Eu estou fazendo aqui tudo meio de... não foi ensaiado, não. Tá? 138... a unidade 3, exatamente. A gente viu isso aqui, ó, esses conceitos aqui, ó, na unidade 3, tá bom? Que foi o PME, que era a estocagem, ó, a estocagem era aqui, ó, do ciclo operacional, que a gente já conhece, né? A gente comprou o insumo, a matéria-prima ou o produto para revenda, né? A gente vai estocar ou vai produzir, né? Ele entra em linha de produção, transforma no produto que eu vou negociar, vou vender. Então, esse período aqui é o que a gente conheceu lá na unidade 3 de PME, tá? Ó, PME, que é o prazo médio da estocagem. Por que é um prazo médio? Porque isso pode variar. Essa estocagem em um dia, ela vai ser uma quantidade de tempo, né? Diária, né? Em geral, a gente usa como unidade de tempo o dia. Num outro momento, vai ser tantos dias. Num outro período, vai ser outros tantos dias. E num outro período, mais outros tantos. Então, qual que eu vou usar? Faz uma média. E aí você tem um valor que representa todos eles. Beleza? E aí, ainda dentro do ciclo, ó, lembra que lá estava o PMC, né? Prazo médio de cobrança. Aqui já é o prazo médio de recebimento. É um monte de sigla aí, né? Só para confundir a gente.
Mas tudo tem o mesmo significado, tá? Que é a comercialização do que eu vendi, do que eu produzi, do que eu forneci para alguém, obviamente de forma não gratuita, né? Porque senão eu não sou um negociante, não sou um empreendedor. E vou aguardar o recebimento, né? Eu quero o meu pagamento. Então, em geral, um grande negócio, ou um médio, de médio porte, até mesmo pequeno negócio, é possível fazer a venda a prazo, né? E aí tem que se ter esse tempo até o recebimento, né? Então tem que ter um planejamento aí também. Paralelamente, como eu já mostrei, tem os fornecedores, e aqui, ó, até o pagamento de fornecedor, a gente vai ter um ciclo, ou um período chamado PMP, que é o prazo médio de pagamento a fornecedores, né? E exatamente, ó, paguei fornecedor até eu receber do meu cliente, eu vou ter o ciclo financeiro, tá? Que é o momento do ciclo de caixa também, onde vai ocorrer, principalmente, a necessidade de recursos, porque o negócio estará sem dinheiro, tá? Sem dinheiro. E aí, gente, só para relembrar mais uma vez isso que a gente viu lá na unidade 3, olha, lembra que dessas equações matemáticas aqui que a gente calculava, né? Calcular o ciclo operacional é calcular o tempo, né? De que o ciclo se completa, tá? O ciclo se completa. Então, quando a gente fala de ciclo operacional, tudo isso aqui a gente tá pensando em tempo, tá? No tempo. Prazo médio é tempo. Prazo médio de recebimento é tempo. Então, o ciclo operacional inteiro, ele vai ocorrer, ou seja, ele vai iniciar e finalizar quando a gente tiver conhecimento desses prazos, tanto do estocagem de recebimento e o total, que é a soma, tá? E aí aqui tem o CCC. Lembra que era o CCC? Era o ciclo de conversão de caixa, que ele, na realidade, ele representa, deixa eu ver se... Ah, tá. Tô podendo... Exatamente aqui, ó, o ciclo de caixa, tá? O ideal é que ele seja o menor possível. O menor possível em relação ao ciclo operacional que eu atuo, tá? Ele tem que ser o menor possível, porque aí o que isso vai caracterizar? Que eu estou prolongando o pagamento dos meus fornecedores e eu estou reduzindo o recebimento dos meus clientes. E aí a gente vai ter, por consequência, um ciclo de conversão de caixa bem pequenininho. Esse é o mundo ideal do empreendedor, né? É o mundo ideal. Aí temos lá esses ciclos, como eu mostrei para vocês, tá bom? O ciclo econômico, o ciclo financeiro, que está mais limpa a figura, né? Para a gente não fazer aquele monte de confusão de sigla, de não sei o quê, só para a gente entender onde que eles existem. Lembra que eu falei, o ciclo econômico, ele se inicia lá no momento zero e ele se encerra na venda. O ciclo financeiro foi exatamente aqui que eu tinha entendido que lá naquela outra a gente tinha um probleminha, ou uma confusão, né? Acho que não estava muito bem explicitado. O financeiro, que é por sinônimo é o ciclo de caixa, ele se inicia aqui no pagamento de fornecedores até o recebimento de clientes. Belezinha? Vamos para a situação problema. Então, dados esses conceitos triviais, ou seja, a gente meio que relembrou muita coisa, né? A gente relembrou muita coisa vista na unidade 3, porque aquilo que lá, de fato, é o conceito básico de capital de giro. Então, vamos voltar lá para a nossa personagem principal, que é a Organizações Casablanca. Vamos, então, fazer o cálculo do capital de giro, né? Vamos estudar o capital de giro dessa empresa por alguns índices, né? Por exemplo, aquele... eu sempre esqueço. O ciclo... vou voltar aqui, vou colar. Capital circulante líquido, CCL. Capital circulante líquido, que é a mesma coisa que o capital de giro líquido. Eu ainda não consegui memorizar isso. Está aqui o balanço patrimonial da Casablanca. Então, aqui, ó, o balanço, lembra que o correto, né, é a gente apresentar o balanço pelo menos para 2 períodos, né? Então, é o que aqui o balanço está mais detalhado, mais real, né? Vou dizer assim. Então, tem lá para o ano 20x0 e o 20x1. O ativo circulante tem um pouquinho mais de detalhes, o passivo circulante também,
né? Inclusive aqui, ó, tá até, acho que, errado, né? Aqui, ó, circulante, circulante, daqui deve ser o não circulante, né? Porque aqui mais para baixo são os menos líquidos, né? E aqui é a parte do passivo. Então, são esses valores aqui que a gente vai usar, tá? Então, aqui que a gente vai querer fazer, calcular o capital circulante líquido. Então, para isso, a gente precisa dessa informação, do ativo circulante e do passivo circulante, para um ano ou para outro. A gente pode calcular para o ano 20x0 e também para o ano 20x1. Vou fazer esse cálculo para o x0, tá? Inclusive está aqui, eu até trouxe o balanço patrimonial aqui mesmo. Só retirei aquelas outras informações que estavam ali embaixo, porque nesse momento a gente ainda não vai fazer uso, que são informações adicionais relacionadas a compras, custos de mercadorias vendidas e de vendas, tá? A gente não vai usar aquelas informações que estão ali trazidas naquela parte que estava bem aqui embaixo. Tá? Retirei, para a gente poder manter o balanço patrimonial aqui, aí a gente vai calcular esse capital de giro líquido, né, ou o capital circulante líquido. Eu acho, essas coisas, elas, de certa forma, confundem, porque elas, é uma mesma coisa que tem 500 mil nomes, né? Eu confesso que, mas você sabe que na estatística também tem muito disso? Eu sou estatístico também, né, de formação, de graduação. E aí tem uns assuntos assim, que você vai estudar, aí você tem lá um conceito que tem vários nomes. Aí eu ficava tão bravo com isso, eu falei, mas e aí, professor, qual que eu vou usar? Não sei o que, usa qualquer um. Queria matar. Mas, enfim, por isso que eu juro que eu tento, assim, evitar. Quando eu tenho uma coisa que tem vários nomes, eu tento dizer, bem, vamos usar esse aqui, tá? E aí, quando lá na vida real, na prática, vocês vão ter acesso aos livros, né? Vocês não estarão sob pressão de ter que se preparar para avaliação, né? Então, vai ser mais tranquilo. Então, vamos lá. Chega de blá, blá, blá. CGL para X0. Então, eu estou olhando aqui, ó, tá? Para X0 aqui, no ativo circulante. Então, olhando para X0 no passivo circulante. Lembra como que era esse índice calculado? Simples soma, subtração. Ativo circulante menos passivo circulante. Aí eu estou aqui deixando entre parênteses justamente porque a gente tem informações para 2 períodos. Então, a gente tem que deixar claro para qual período está fazendo, tá? Isso é muito importante. Imagina se eu vou fazer um relatório que eu tenha essa quantidade de informação e eu começo a fazer os cálculos dos índices e eu não estou mostrando de que período eu estou, para qual período eu estou calculando. Aí eu vou e apresento para os meus superiores esse relatório. Imagina, vou mais confundir do que informar, não é? Então, cuidado, tá? Lógica, linha de raciocínio, detalhamento, organização, tá bom? Então, vamos lá. Mas eu já estou divagando hoje, né? Então, lá, ativo circulante para X0, ó, 10.800. Deve estar pequenininho para vocês aqui, ó. 10.800. Passivo circulante para 20x0, 7.200. Então, o nosso índice é 10.800 menos 7.200. 3.600 de diferença, o resultado, né? Isso indica que há uma folga, né, de 3.600, até uma quantia razoável, né? A gente poderia até ver quanto que essa folga representaria percentualmente, se a gente calculasse aquele índice de liquidez, que a gente vai fazer mais para frente, tá? Que vai ser a divisão do ativo pelo passivo, tá? Aí a folga líquida, tá? Isso aí representa a folga líquida. Folga líquida que é a liquidez que a gente tem ali para o momento, né, ou para o ciclo operacional, né? Então, são as atividades rotineiras. Tá aqui o dito, olha, e eu achando que eu não tinha calculado. O índice de liquidez, ele me dá uma ideia, assim, mais seca,
tá? Mais seca, assim, mais realista de quanto representa essa folga, porque aquele valor 3.600, ele me parece ser muito, assim, nossa, tem tudo isso, tudo, opa, calma aí, mas vamos ver como que é realmente, qual é a margem de folga que a gente possui. Então, a gente calcula esse índice de liquidez corrente, que é a divisão. Então, pega lá o o ativo circulante do período que eu estou considerando, ó, X0, tá? 2,20x0, 10.800, e tenho que dividir pelo passivo circulante do mesmo período, tá? Não posso fazer de um período e do outro, tá tudo errado se fizer isso. Dividir 1,50, 1,50, 1,50, opa, desculpa. O que isso representa? Que para cada R$ 1 de dívida, né, ou seja, do passivo circulante, eu tenho 1,50 disponível no ativo. E aí, vejam bem, mas isso quer dizer que eu tenho 1,50 disponível? Então, eu tenho 1 devendo, 1,50 lá no ativo. A diferença me dá 50 centavos. Então, isso quer dizer que eu tenho 50 centavos para cada R$ 1 devido. Tá? Então, isso, de certa forma, dá um impacto maior, né? Quando a gente faz o cálculo, né, a avaliação da folga pelo ILC, Índice de Liquidez Corrente. Então, essa parte aí, isso, tudo bem. Se eu fui muito rápido, por favor, me peçam a repetição, tá? Me informem também. E leiam esse material, tá? Eu tentei... a minha ideia, sempre quando eu preparo os slides, é retirar do nosso livro aquilo que é realmente importante e que não vai confundir. O nosso livro, ele é bom, ele é muito bom, mas ele traz, assim, muita informação e eu acho que ele meio que deixa tudo meio solto. Então, é preciso construir um raciocínio linear, né? Aí eu tento trazer, né? Eu nem sempre tenho o raciocínio linear que eu gostaria de ter, mas eu tento trazer isso nos meus slides, deixar o mais clean possível. Tá bom? Então, vamos lá, recapitular essa parte. Falamos de conceitos básicos de capital de giro, alguns, não falamos de todos. Falamos de outros associados, né, e trouxe exemplo de aplicação, tá? Foi quando a gente retomou lá o ciclo operacional, o ciclo econômico, aí é a novidade. E aí eu disse para vocês que o ciclo financeiro também é o ciclo de caixa, que é onde a gente relembra o ciclo de conversão de caixa, que é ele que vai me dar mais ou menos a estimativa do tempo em que eu vou ter o caixa, né, sem dinheiro, tá? Então, coisas do tipo assim. Tá aí a nossa autora, né, ela quem é minha inspiração das aulas, a Adriana Barbosa Souza Silva. Certo? Até aqui tudo bem? Ou não? Senão, eu já mando para outra sessão e a gente toca barco, hein? Então, tá bom. Então, a gente lembra, só para eu aproveitar, antes de encerrar, eu vou encerrar a gravação só para ele criar 2 vídeos, tá? Lembrem que semana que vem, para quem não estava no início da aula, nós teremos a avaliação de proficiência, tá? Então, é uma atividade prevista no início de semestre. Em geral, é uma atividade que é aplicada em turmas veteranas, como é o caso de vocês. Eu acho que vocês são 6º ou 7º semestre, alguma coisa assim, né? Se não for, é quase isso. Então, é uma avaliação que vocês farão de forma online, tá? São 30 questões e essa atividade ela tem um valor total de 2.000 pontos. Então, vocês poderão adquirir até 2.000 pontos, dependendo da quantidade de questões que acertarem. Tá? Então, possivelmente a coordenação já passou alguma informação. Se vocês não estão sabendo, acessem a caixa de mensagens de vocês do AVA. Deve ter alguma instrução ali, tá? Procurem também o representante de turma de vocês ou o próprio colega, se informem, não fiquem sem estar informados, tá bom?
No mais tardar, assim, vocês podem me procurar, ou até a própria coordenação, diretamente, se vocês preferirem, tá bom? Que aí a gente dá um jeito de obter mais informações a respeito disso, para que vocês sejam melhor orientados, tá bom? É isso. Então, deixa eu encerrar a gravação.